Bem, de volta ao terceiro e último bloco, conforme eu prometi. Aqui está ela, Aline Grise, a nutricionista que vai falar, dando dicas de nutrição, né, a você que é dona de casa. Nós selecionamos alguns pontos interessantes. Aline, seja bem-vinda ao Estação Saúde e as suas considerações ao nosso público. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Olha só, Aline, a produção selecionou as principais dúvidas da dona de casa e você, como nutricionista, é a pessoa mais indicada para tirar essas dúvidas. Vamos começar direto pela questão do ovos, né? Alguns falam, tem pessoas aqui até falam que não deve se lavar os ovos. E então a gente quer saber exatamente sobre a higienização dos ovos, né? Desses ovos que a gente compra diretamente do supermercado. Muitos deles, segundo a indústria, já vêm com processo de pré-lavagem, mas aí eu também não tenho conhecimento nessa área. E também essa questão, aproveitando a questão da higienização dos ovos, essa questão do posicionamento correto na geladeira. Porque toda geladeira tem aquele local padrão e eu já percebi em uma entrevista a pessoa condenando aquilo ali. Então, como nós estamos em uma pessoa na Paraíba, vamos ver a nossa realidade, porque me parece que até o clima influi nisso aí. Enfim, fique à vontade e a pergunta é exatamente essa. Os ovos da geladeira, a higienização e o posicionamento. Então, Júnior, na verdade, a forma de higienização dos ovos é de grande importância para as donas de casa elas começarem a aprender. Por quê? Porque 79% dos ovos ele vem com a salmonela. Né? Então, foi feito um estudo e foi mostrado que 79% dos ovos ele já vem com a salmonela. Então, como fazer a higienizar de forma correta? A gente deve pegar um panozinho seco, aquele Perfex limpo, certo, e passar vinagre. O que é que acontece? O vinagre ele é antibactericida, né? Então, ele vai impedir que durante a penetração de alguma gotícula dentro do ovo, prolifere a quantidade de bactérias. Porque assim, a casca do ovo ela é porosa. A gente não consegue ver, né? Mas se a gente botar o microscópio, a gente vai verificar que tem microporos. Exato. Então, o que é que acontece? Se a gente lava com sabão, ou emerge esse ovo na água, o que é que vai acontecer? Essa água e esse sabão vai penetrar no ovo. Consequentemente, se eu tenho uma bactéria, eu vou aumentar a quantidade delas dentro do ovo. Né? Então, o vinagre é importante porque ele é antibactericida. Então, ele impede a proliferação. Quando a gente leva o ovo ao fogo, a gente mata essa bactéria. Se a gente tiver uma quantidade maior, dependendo do calor e do fogo, a gente não consegue matar todos. Tá? Ok, então a dica aí é essa higienização dos ovos, um pano, de preferência aquele Perfex, no caso ele deve estar úmido, com vinagre, e passar ovo por ovo para diminuir essa quantidade de bactérias. Porque apesar dos fornecedores falarem que ele já vem pré-higienizado, mas se a gente perceber, quando a gente tira da casca, ele está um pouco sujo, até ainda com fezes, né, com certeza, do animal. Então, assim, a gente deve realmente ter esse cuidado na nossa casa. E esse padrão de geladeiras que tem aquela posição correta já para colocar os ovos? Finalmente, ali é o local correto, porque inclusive no supermercado ele não fica em refrigeração, né? Ele fica sendo comercializado fora vamos dizer assim, da geladeira. Finalmente, qual é a posição na geladeira ou também deveria ficar fora da geladeira? Essa é a minha dúvida. Pronto, então, em relação a essa sua dúvida, o que é que acontece? Não necessariamente precisamos guardar os ovos na refrigeração. Certo. Tá? Os ovos na refrigeração vai depender do calor da nossa cidade. Se está muito quente, aí sim a gente põe ele na refrigeração. O melhor lugar de guardar os ovos, depois que higienizados, é colocar dentro de um pote, fechar e colocar na parte inferior da geladeira, para que nem pegue muita refrigeração e nem fique com menos refrigeração. O que é que acontece em relação à porta? Foi feito um estudo e foi mostrado que, geralmente, na porta da geladeira existe uma bactéria, né? A listéria. O que é que acontece? Se a gente põe esses ovos na porta da geladeira, consequentemente, essa bactéria vai penetrar dentro do ovo, causando danos maiores à saúde. Né? Tanto que já existem geladeiras hoje que já estão sendo fabricadas
sem o porta-ovos na porta. Ok. Aqui conosco a Aline Grise, né, nossa consultora na área de nutrição, dando dicas importantes para você, dona de casa, né, que está diretamente naquela cozinha de olho, não só nos ovos, mas também agora vamos na questão das frutas e verduras. Fez a feira, trouxe as frutas e verduras e vai colocar direto na geladeira. Olha só o que acontece. Vamos ouvir a palavra dela. Finalmente, procedimentos em relação a cuidados básicos, né? Ainda existem pessoas que fazem compras de verduras e frutas, né, e vai colocar direto na geladeira. Cuidados básicos, de certa forma, que toda dona de casa tem que ter em relação a esse tipo de alimento. Então, Júnior, isso é muito curioso. Assim, eu não condeno, nem está condenado 100% você chegar do supermercado e guardar as verduras e as Às vezes não tem nem folhagens tempo, na né? geladeira. Exato. Né? O que é que acontece? Chegou da feira, a gente tem que tirar da embalagem que veio, porque, consequentemente, essa embalagem vai estar contaminada com algum tipo de bactéria. E a gente deve colocar em saco plástico transparente, limpo, que está em casa. A gente fecha e põe na gaveta da geladeira. O que é que acontece em relação a chegar e jogar na geladeira, como as pessoas fazem? A geladeira, geralmente, ela tem os compartimentos dela são em comum, né? A gente não tem partes fechadas por portas a não ser gavetas. Isso. Né? Então, o que é que acontece? Os alimentos que já estão dentro da geladeira, aqueles alimentos que as donas de casa gostam de guardar, sobrou alguma coisa do almoço, põe dentro da geladeira. Se a gente chega com algum alimento infectado, então a gente põe, o que é que a gente faz? A gente está infectando todos os alimentos que estão dentro da geladeira. A chamada contaminação cruzada, sai cruzando todo mundo. Exatamente, contaminação cruzada. Eu tenho uma bactéria no alface, então eu vou passar para todos os alimentos que estão na geladeira, né? Porque a gente está em um mesmo ambiente, a geladeira está no mesmo ambiente. Então, o que é que acontece? Aí, vamos perguntar. Cheguei, lavei, guardei? Você chegou, lavou e guardou. Mas quando você for utilizar, você vai ter que lavar novamente. Né? Então, o ideal é você chegar do supermercado, tirar do saco que veio, colocar em saco plástico transparente, fecha e põe na última gaveta da geladeira. Estaremos de volta na próxima semana com mais um programa Estação Saúde. Uma boa semana a todos.